E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Tabata Amaral, que é deputada federal pelo PSB de São Paulo. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, e vamos falar do clima na Câmara, né? Nós tivemos aí uma vitória muito grande do governo na aprovação do aumento da isenção do IR e uma derrota muito grande também nessa semana, que foi descartada aquela MP que poderia garantir o equilíbrio fiscal do próximo ano. Eu queria saber como é que você analisa toda essa mudança de postura e se já tem um foco nas eleições. Com toda certeza e infelizmente, a gente vem há alguns meses vendo uma parcela da Câmara dos Deputados que resulta de uma união do bolsonarismo com uma parte do Centrão, votando inúmeros projetos que beneficiam a esse grupo, mas vão de contra o interesse da população brasileira. Votação para aumentar o número de deputados, votação pela impunidade, como foi com a PEC da blindagem, para impedir que parlamentares, de fato, tenham ações penais por corrupção, pelos piores crimes possíveis, e veio uma resposta na rua. E a gente estava na rua para dizer que essa maioria que se criou na Câmara, ela não tem a maioria da rua. Ela não representa a maioria da população. E foi só por conta dessa mobilização na rua que a gente conseguiu, depois de meses, pautar e votar a reforma do imposto de renda, que dá um alívio para quem recebe até R$5.000, com isenção total e cobra mais de quem tem mais. Mas parece, Denise, que meus colegas não aprendem. Porque poucos dias depois enterraram, na verdade, esse projeto, que vinha trazer equilíbrio fiscal, mas o mais importante, que vinha para taxar as bets, que estão adoecendo a nossa população, estão endividando as famílias. E fizeram isso por conta do lobby dessas bets. E é isso que frustra. Eu queria colocar exatamente esse ponto, que o grande argumento foi mais uma tentativa do governo de aumentar a taxação. Não é? E na prática o que se tinha era o aumento da taxação das bets, das fintechs, e se mexia até com alguns benefícios do próprio governo como seguro-defeso. Então era um contexto mais amplo para viabilizar as contas e era uma correção, um reequilíbrio de taxação, embora o governo tenha avançado de fato nessa questão da tributação com várias pautas, né? Exatamente. Esse era um projeto que ele cortava alguns gastos do governo, o que sempre é necessário e é importante, e ele trazia taxação sobre setores que hoje não estão sendo tratados de forma justa. Então, olhar para uma fintech e aproximá-la da taxação de um banco. Mas a questão das bets, para mim, foi muito frustrante ver, porque eu vi o lobby dessas bets na Câmara e no Senado. E aí a gente se pergunta, né? Por que é que se renderam a essas empresas? É promessa de apoio em campanha? É porque não tiveram coragem? É porque não estão preocupados com a saúde mental da população? Eu venho defendendo há algum tempo que bet, aposta, é igual cigarro. A gente tem que ter regra, tem que entender que é um problema de saúde pública, acabar com essa história de propaganda no comercial da novela, com criança jovem vendo, proteger os mais vulneráveis e taxar as bets, igual a gente taxa o cigarro, é uma forma de coibir a adição, de coibir essa dependência. E muito do que elas arrecadam acaba indo para o exterior também, e não é uma questão só de saúde mental, financeira também, não é? Exato. É saúde financeira também das pessoas, inadimplência crescendo por causa disso. Agora, nesse embalo da preocupação de parte dos parlamentares com as questões próprias, como é que você vê a discussão da anistia, né? Paulinho da Força deve apresentar um projeto de dosimetria. Qual que é a receptividade? Como é que você está sentindo o clima em relação a isso? Essa pauta que vem sendo liderada especialmente por Bolsonaro, por Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, é uma pauta que não só não interessa a maioria da população brasileira, mas também não interessa a maioria do Congresso. Essa é uma pauta para blindar alguns poucos políticos ali do núcleo do Bolsonaro que sim, tentaram desrespeitar o resultado da urna, queriam dar um golpe de Estado, sabiam da tentativa de assassinato de Alckmin, Lula, Alexandre de Moraes. E esses políticos que fizeram tudo isso, agora estão querendo salvar a sua pele. E por conta disso que Eduardo Bolsonaro abandonou o seu mandato e se mostrando o pior dos traidores da pátria, foi para os Estados Unidos colocar a nação americana contra os brasileiros, com um tarifaço, e é por isso que esse grupo segue insistindo por uma anistia. A anistia é palavra bonita para impunidade, para quem fez crime, para quem não quis respeitar a democracia. E essa não é uma pauta dos brasileiros. Por isso que o deputado Paulinho da Força vem tendo dificuldade de apresentar o relatório. Mas você acha que vai ser apresentado, tem condição de ser votado?
Só se ele conseguir resolver uma equação que não é fácil, que é o quê? A maioria da população e do Congresso até aceita discutir uma redução das penas para os vândalos que estavam ali na Praça dos Três Poderes, mas não aceitam discutir uma redução de pena para Bolsonaro e o núcleo duro da tentativa de golpe. Só que os bolsonaristas não querem saber dos comuns que estavam na Praça dos Três Poderes, só se importam com a família Bolsonaro. É esse o dilema que o deputado Paulinho da Força está enfrentando. E que a gente pode ver a apresentação já na próxima semana. Eu agradeço muito a presença da Tabata Amaral, que é deputada federal pelo PSB aqui de São Paulo. Obrigada, boa noite. Muito obrigada e boa noite. Vocês.